Bem-vindos a esse terceiro vídeo, é o último, e vou retomar um pouco o assunto anterior, que era sobre o compromisso. Compromisso, que nós nos comprometemos, são sempre reflexo de questões ligadas à nossa subjetividade e das nossas circunstâncias, das questões materiais e imateriais, questões favoráveis e desfavoráveis. Compromissos envolvem tarefas. Tarefas envolvem ações. Ações são necessárias para cumprir as tarefas, que são necessárias para cumprir os compromissos. E a gente percebeu que a questão principal é o tempo. O compromisso é com o tempo. É nós e o tempo. Por isso que a gente pode organizar isso através de uma agenda de ações. A agenda de ações é o planejamento de oportunidades. Oportunidades que vão reunir as condições materiais e imateriais para a execução das ações, para a realização da tarefa. Eu vou ler uma frase agora de Aristóteles, em Metafísica. São as palavras iniciais desse livro. Todos os homens têm por natureza desejo de conhecer. Uma prova disso é o prazer das sensações, pois fora até da sua utilidade, elas nos agradam por si mesmas, e mais que todas as outras, as visuais. Com efeito, não só para agir, mas até quando não nos propomos operar coisa alguma, preferimos, por assim dizer, a vista ao demais. A razão é que ela é, de todos os sentidos, o que melhor nos faz conhecer as coisas, e mais diferenças nos descobre. Esta consciência de que a visão nos proporciona conhecimento e, ao mesmo tempo, prazer, é fundamental para entender a procrastinação. Já que a grande parte das vezes que a gente procrastina, principalmente no mundo de hoje, é usando a visão. Então a gente consulta o celular, consulta as mensagens, a gente assiste vídeos aleatórios, a gente passeia por sites. Então vejam que a visão é uma forma fundamental de conhecimento, mas também não exige grandes investimentos, vamos falar assim, do intelecto. Por isso que procrastinar é, frequentemente, ver coisas. Eu acredito que vocês já ouviram falar no teste do marshmallow. Foi um experimento em psicologia com crianças. Eles filmavam as crianças, elas não sabiam disso, mas diante de um marshmallow. E falavam que se elas esperassem alguns minutos, sozinhas, diante do marshmallow, que se elas não comessem esse marshmallow, depois elas receberiam mais um marshmallow. Então, queriam ver a força de vontade das crianças em resistir ao marshmallow. Os resultados foram comparados com o desempenho dessas crianças no futuro, em relação a desempenhos, principalmente desempenho escolar. E viram que tinha essa associação entre as crianças que resistiam a comer o marshmallow e o melhor desempenho. Então, seria isso talvez um teste da vontade individual. É isso que a gente pode pensar na procrastinação. A procrastinação é comer o marshmallow, quer dizer, é ir para o mais fácil, que é, basicamente, não fazer a tarefa. Como vocês lembram, a gente sempre disse que toda tarefa, assim como a gente colocou o jogo de futebol, fazer gols é difícil porque tem um goleiro. Então, fazer tarefas sempre exige de nós um esforço. Não é fácil executar a tarefa. É mais fácil comer o marshmallow. É mais fácil dizer não à tarefa. Então, se por um lado nós temos a facilidade de aceitar o marshmallow e não aceitar o brócolis, não querer o brócolis, por outro lado, a gente sabe que quando a gente come o brócolis, por mais difícil que seja, a gente sabe que está colhendo frutos. Nós temos um prazer que está dentro desse esforço, mas é só depois que você assume esse esforço. Vamos fazer um contraste entre a decisão de realizar a ação para a tarefa e aquela que é de não realizar a tarefa, que é a procrastinação. Quer dizer, quando a gente vai realizar a ação, é sempre mais difícil começar.
há uma dificuldade. Lembrem do goleiro diante da tarefa de fazer o gol. Nós sempre, então, precisamos investir uma energia para começar a agir corretamente. Enquanto que a procrastinação, a não ação, fazer outra coisa mais prazerosa, ela é muito mais fácil, porque envolve um prazer imediato. Por outro lado, ela não nos traz resultado. Como podemos, então, lidar com isso? Através do alerta emocional. Quer dizer, quando a gente está agindo para a tarefa, para a execução da tarefa, durante a ação ou no decorrer da ação, às vezes demora um pouco, nós começamos a sentir um prazer de estar cumprindo com a ação. Na oportunidade, claro. Enquanto que quando a gente está procrastinando, apesar do prazer que nós temos, gera-se um desconforto. Esse desconforto é um alerta emocional de que nós estamos procrastinando. E a gente precisa aprender a reconhecer o mais rápido possível esse desconforto. Esse é o maior instrumento para a gente não procrastinar. Quer dizer, o alerta emocional do prazer que logo vai se transformar em desprazer. Há uma diferença muito grande entre saber de alguma coisa e utilizá-la corretamente. Por mais que a gente saiba que as oportunidades que nós criamos foram feitas para executarmos as ações, por que nós não conseguimos tão facilmente? Eu vou voltar para o futebol. Vou voltar para o gramado do futebol. É porque nós sempre encontramos buracos. Buracos da nossa vontade para jogar o jogo. Procrastinar é entrar nesses buracos. E o que a gente pode fazer em relação a isso? Eu vou usar de novo, então, as palavras. Vamos voltar para elas. A palavra tarefa, ela é de origem árabe e significa um conjunto de atribulações de alguém, né? Quer dizer, conjunto de trabalhos a serem executados. Não precisa se falar muito sobre isso. A segunda palavra que nós aprendemos, problema. A terceira palavra, procrastinação. Essas duas palavras em grego, elas começam com pró. Pró, que é a frente. Só que problema é o que aparece na nossa frente. Enquanto que procrastinação é nossa decisão de não fazer aquilo que devemos fazer. Nós também precisamos criar um entendimento de uma terceira palavra, que é propósito. A palavra propósito também é ligada à decisão. Pró na frente e positum é o posto, é o colocado. Propósito é aquilo que a gente coloca na nossa frente. Problemas são fatos, são ocorrências. Enquanto que nós temos a capacidade de decidir, e a gente pode decidir seguir o propósito, ou a gente pode decidir não seguir o propósito, que aqui significa procrastinar. Tem uma palavra em japonês que talvez seja muito útil para nós. Ikigai. Ikigai refere-se não a um significado específico, né? Porque a tradução literal seria razão de viver. Mas Ikigai é muito mais do que isso, né? Ikigai está incorporado na cultura japonesa no sentido de que Ikigai é o motivo que me faz levantar todos os dias. Ikigai não é apenas a questão de um norte em si, mas viver o propósito da vida. Ikigai significa pequenas coisas. Significa que tudo está conectado, direcionado para o seu propósito de vida. Ikigai está nas pequenas coisas, porque Ikigai está ligado exatamente no agora. Ikigai é viver no agora o propósito de vida. As tarefas sozinhas não carregam consigo a motivação necessária para a realização. É necessário ou é fundamental
que as tarefas estejam dentro dos nossos propósitos. E é importante que nós vivenciemos o dia a dia dentro desse propósito, que é o que o Ikigai propõe. Quando nós vivemos o nosso Ikigai, as oportunidades, as pequenas e as grandes oportunidades que surgem, não são apenas momentos da nossa agenda, mas são as verdadeiras oportunidades de concretizarmos nossos sonhos, planos e nosso propósito. Espero que o conhecimento dessas 3 palavras gregas, de origem grega, possam te ajudar no seu propósito como estudante, que basicamente é adquirir conhecimento. Como estudante também, eu tenho uma grande tarefa agora para você fazer, que é escrever um texto sobre o seu aprendizado no curso e o que ele pode te ajudar na realização das suas tarefas acadêmicas. Eu queria lembrar vocês que este curso é parte do projeto. O projeto começou com o preenchimento dos 2 questionários, depois com esse curso e as suas tarefas, agora terminando essa tarefa final, que é escrever sobre o seu aprendizado. E eu vou pedir para vocês que daqui a um mês vocês voltem a essa plataforma e preencham novamente os 2 questionários anteriores, aqueles 2 primeiros questionários eu quero que vocês preencham. Quero ver a diferença que existe no preenchimento desses 2 questionários depois de um mês de você ter realizado esse curso. Queria novamente agradecer muito o seu esforço por estar até aqui e que nós nos encontremos e possamos trocar ideias sobre a vida. Grande abraço a vocês.